Leme chegou no Paraná por volta de 1585, na região de Paranaguá, na Baía de Cotinga. Ele teve contato com os primeiros índios que habitavam a região de Paranaguá, os índios carijós, do povo Guarani, a tribo Carijó. Eles ocupavam toda a região do litoral paranaense, litoral catarinense, até Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. E Mateus Leme, Eliodoro Ébano Pereira, eles e Baltazar Carrasco dos Reis inicialmente começaram a trabalhar explorando ouro em Paranaguá, mas assim que o ouro começou a acabar em Paranaguá, eles subiram a serra e ocuparam uma região que se chamava região dos Pinheirais, que era um lugar que era a região que começa no rio Atuba, o rio Barigui, rio Moçungue e até o rio Passaúna. A Mateus Leme, ela é pode-se dizer, uma artéria de ligação com os municípios da região metropolitana que ficam mais ao norte, como Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul. Essa ligação é importante porque toda a extração dessas pedrinhas que tem aqui no calçamento, que eles chamam de petit pavé, é um mármore que é o mármore português, que é extraído nas pedreiras de Almirante Tamandaré. Então todo esse calçamento que começou a ser utilizado por volta da década de 1970 é extraído das pedreiras de Almirante Tamandaré. E precisava de uma ligação entre as pedreiras de Almirante Tamandaré e o centro de Curitiba. Então, por isso que essa estrada, essa Mateus Leme aqui, ela foi criada para permitir esse escoamento, essa produção de mármore, esse sistema de mármore português, que tem todos eles chamam de petit pavé, que são esses detalhes, esses desenhos que tem no chão. Isso aqui é muito comum na rua 15 de Novembro, que nós vamos ver, e em algumas regiões mais tradicionais da cidade. Portugal, o direito de ocupar essas terras, solicitaram a cismaria do governador-geral do Rio de Janeiro, e o governador-geral do Rio de Janeiro enviou uma carta ao rei de Portugal solicitando que todos esses territórios que já eram ocupados por Mateus Leme, Baltazar Carrasco dos Reis, Luiz Góes e outras famílias fossem passadas para ele, por nome dele. E a partir de então começou o povoamento de Curitiba. Por exemplo, a fazenda de Mateus Leme ocupava toda a área que é do Parque, toda a área que é ali do bairro Moçungue e até o rio Passaúna, era todo do Mateus Leme. E o Baltazar Carrasco dos Reis começava depois do rio Passaúna e ocupava toda a fronteira ali com hoje o município de Campo Largo. E eles foram se espalhando até chegar no centro da cidade ali, que é próximo ao rio Ivo, que hoje corre embaixo da rua Vicente Machado, que foi canalizado. E aí, em 1668, Curitiba já era uma cidadezinha, a vila de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais, que era uma cidadezinha que já tinha uma câmara, já tinha escrivão, já tinha um órgão que controlava todos os impostos, só não tinha os juízes, por isso que não foi considerada como uma vila, porque para considerar como uma vila precisava ter 2 juízes também. E foi só em 1693, no dia 29 de março, que foi possível já chegar dos 2 juízes. Então Mateus Leme, que hoje dá o nome a essa rua aqui, já estava velho e ele foi considerado o primeiro prefeito de Curitiba. Na época Portugal chamava o prefeito de Capitão Mor. Então no dia 29 de março de 1693 foi criada a vila de Curitiba, Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais. O nome Curitiba só foi utilizado porque os índios tupiniquins, os índios tinguis, que eram um ramo da tribo Tupiniquim que morava na região de Curitiba,
cacique Chinquinguera, ele chegou aqui na região que é hoje a igreja matriz e pegou um galho e fincou no chão e falou assim, Coretuba. Aí os bandeirantes que circulavam pelo interior do Paraná não falavam português de Portugal perfeito, eles falavam um idioma chamado Ingatu, que é uma mistura de espanhol, português e tupi-guarani. Então eles entenderam Coretuba como Curitiba, então começou a se utilizar o nome de Curitiba desde então. Então quando se falava Curitiba no termo, não se deixou de utilizar Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e passou a se utilizar o termo Curitiba. Na época Curitiba era o último reduto português aqui, porque até São Luís do Purunã era conhecida como a República del Guairá, que era uma possessão espanhola, porque por causa do Tratado de Tordesilhas, a partir de Paranaguá era possessão espanhola. Então, entre São Luís de Purunã e a Serra do Mar ficou um vácuo. Os espanhóis não ocuparam, os portugueses foram avançando e ocuparam aqui. Então, a partir de São Luís do Purunã, já tinha missões de, por exemplo, Nossa Senhora de Encarnación, Santo Antônio, São Miguel, que eram todas missões que os padres jesuítas tinham estabelecidas para catequizar os índios guarani. Mas de São Luís do Purunã até a Serra do Mar ficou ocupada pelos índios tinguis, que eram os índios que habitavam a região de Curitiba. E esses índios não foram catequizados pelos padres jesuítas espanhóis e tiveram contato com os portugueses, um contato bastante amistoso e que permitiu que Curitiba evoluísse. O Rio Belém, que passa o Rio Belém, ele é o principal rio de Curitiba, ele se junta com o Rio Barigui para se encontrar com o Rio Iguaçu. Ele é um dos afluentes do Rio Iguaçu, o maior rio do Paraná. O Rio Belém, o Rio Ivo, o Rio Moçonguê, o Rio Água Verde, Pinheirinho e o Passaúna foram primordiais para o povoamento de Curitiba, porque os portugueses chegavam próximo dos rios porque eles queriam procurar ouro, então eles criavam pequenas vilas ao redor dos rios, primeiramente para poder obter água e segundo para ver se encontravam ouro. Como não encontraram ouro aqui em Curitiba, eles foram se estabelecendo e começaram a criar gado, que a gente vai ver melhor quando a gente for visitar a rua 15 de novembro. Que lá era um importante ponto de passagem dos tropeiros que vinham do caminho de Viamão, do Rio Grande do Sul, indo tanto em direção a Goiás como a Sorocaba e Mato Grosso.